Existem textos na Bíblia que a gente conhece de cor, mas ainda não vive por inteiro. O Salmo 23 é um deles. Muita gente sabe repetir as palavras, mas poucos param para entender o que elas realmente significam na vida prática. Essa não é apenas uma leitura bonita, é uma jornada de direção, cuidado, descanso e maturidade. Nos próximos episódios nós vamos caminhar verso por verso, não de forma apressada, mas reflexiva, aplicando cada verdade à vida real. Porque o Salmo 23 não foi escrito para ser decorado, foi escrito para ser vivido. Hoje nós vamos falar sobre a importância da direção de Deus em nossas vidas. Tem uma coisa curiosa na vida da gente: quase todo mundo sente que está faltando alguma coisa, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Lá dentro existe uma sensação de incompletude. Às vezes não é dinheiro, porque tem gente que ganha bem e continua angustiada. Não é relacionamento, porque tem gente cercada de pessoas e ainda assim se sente sozinha. Não é oportunidade, porque portas se abrem, mas a paz não permanece. E a gente vai vivendo tentando preencher essa sensação. Trabalha mais, corre mais, compra mais, começa projetos novos, muda de ambiente, mas a sensação volta. O Salmo 23 começa de um jeito muito interessante. Ele não começa prometendo suprimento, ele começa estabelecendo direção. O Senhor é meu pastor. Só depois vem a consequência: nada me faltará. Talvez a nossa geração esteja tentando resolver a falta, sem primeiro resolver quem está guiando a vida. Pastor é uma figura de cuidado, mas também de condução. Pastor não é apenas quem protege do perigo, é quem define o caminho. A ovelha não tem visão ampla do terreno, ela enxerga o que está na frente do nariz. Quem enxerga o todo é o pastor. E aí entra uma pergunta muito honesta: quem tem conduzido suas escolhas ultimamente? Porque todos nós somos guiados por alguma coisa. Ou somos guiados por princípios, ou por emoções. Ou somos guiados pela fé, ou pela pressa, ou pela confiança, ou pelo medo de perder. Muita gente não percebe, mas a ansiedade se tornou o pastor de muita gente. A comparação virou guia, o medo de ficar para trás virou conselheiro. E quando essas coisas conduzem a vida, a sensação de falta se torna permanente, porque nada é suficiente quando o coração não está alinhado. Nada me faltará. É uma frase forte. Ela transmite segurança, mas ela não é uma declaração isolada. Ela nasce de uma relação. Primeiro, o Senhor é o meu pastor. Depois, nada me faltará. Existe uma ordem espiritual nisso. A provisão vem depois da entrega. Segurança vem depois da confiança. A tranquilidade vem depois da decisão de ser guiado. Muitas vezes queremos os benefícios de uma vida com Deus, mas resistimos à dependência. Só que dependência no contexto certo não é fraqueza, é maturidade. É reconhecer que sozinho eu posso até andar rápido, mas não necessariamente na direção certa. Quando o Senhor é o seu pastor, você começa a entender que nem tudo que você deseja é o que você precisa. E isso muda a forma como você enxerga a falta. Grande parte do esgotamento que vemos hoje não vem apenas do excesso de trabalho, vem do excesso de decisões tomadas sem direção. A pessoa decide baseada no momento, na emoção, na pressão externa. Depois precisa lidar com as consequências. Quantas vezes você já tomou uma decisão no impulso e depois percebeu que poderia ter esperado? Quantas vezes respondeu algo no calor da emoção e depois teve que reconstruir o que quebrou? Quando a gente vive sem referência segura, a vida vira tentativa e erro constante. E tentativa constante gera desgaste. Ser guiado não significa perder a autonomia. Significa ganhar segurança. Significa saber que existe alguém com visão mais ampla, conduzindo os seus passos, inclusive quando você não entende completamente o caminho. Existe um tipo de
cansaço silencioso, o cansaço de quem quer controlar tudo, controlar o futuro, controlar as pessoas, controlar resultados. Só que isso é um peso alto demais para qualquer ser humano. Quando você assume o controle absoluto da sua vida, você assume também a responsabilidade por tudo dar certo. E quando algo sai do esperado, a culpa cai inteira sobre você. Salmo 23 começa nos lembrando que existe um pastor. Isso significa que você não está sozinho na condução da sua história. Existe direção, existe cuidado, existe supervisão. Talvez a sensação de falta esteja ligada ao excesso de controle. Porque quem tenta controlar tudo nunca descansa. E quem não descansa sempre sente que está faltando algo. Nós aprendemos a buscar resultado rápido. Mas Deus trabalha com processo. Ele não começa suprindo, ele começa alinhando. Não começa entregando, começa guiando. Direção vem antes da provisão. Sempre, se você estiver no caminho errado, até o recurso certo vira desperdício. Mas se estiver no caminho certo, até o pouco se torna suficiente. Quando o Senhor é o seu pastor, você aprende a confiar mesmo quando ainda não vê o suprimento completo. Porque entende que está sendo conduzido. E quem está sendo conduzido pode não entender cada detalhe do percurso, mas sabe que não está perdido. Segurança não é ter controle total da situação. Segurança é saber que existe direção. Pode não haver excesso, pode não haver aplausos, pode não haver facilidade, mas haverá o necessário, haverá sustento, haverá aprendizado. Quem aprende a ser guiado começa a perceber que a falta perde força, porque entende que Deus supre de maneira completa, não apenas materialmente, mas emocionalmente e espiritualmente. Mas existe algo ainda mais profundo nesse salmo. Porque não adianta ter direção se a alma estiver exausta. Não adianta saber para onde ir se você não tem força interior para caminhar. O texto continua dizendo: Ele refrigera a minha alma. E talvez essa seja a frase que mais conversa com essa geração cansada. Gente que sabe o caminho, mas está emocionalmente desgastada. Gente que tem responsabilidades, mas perdeu o descanso interior. Deus não quer apenas organizar seus passos. Ele quer restaurar seu interior. No próximo episódio nós vamos falar sobre esse refrigério que não é físico, é profundo. Porque direção sem restauração vira peso. E Deus não guia você para te sobrecarregar. Te espero no próximo episódio.